Estamos às voltas da eleição para a presidência da Câmara e temos um novo candidato anunciado há poucos dias atrás. E para falar com ele, eu convido o Wilson Lima, que vai receber Marcel Van Hatten. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Wilson. Mande bala. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Meio Dia em Brasília. Obrigado pela sua disponibilidade. Deputado, eu vou começar pela parte mais complicada da sua candidatura. Nós sabemos que já há praticamente um acordo de boa parte do Centrão em prol da candidatura do Hugo Motta. O senhor acredita que, de fato, vai ter chance para poder quebrar esse bloqueio dos deputados, principalmente do Centrão? Não, sem dúvida. Bom dia ou boa tarde já, Wilson, Rodolfo, satisfação estar com vocês no ar. Nós temos uma candidatura que representa a oposição, isso é claro, representa a direita. Temos a candidatura de extrema esquerda, do PSOL, temos a candidatura do Centrão e temos a candidatura agora de direita, da oposição. Então, começa por aí, nós temos um importante grupo de deputados na oposição que não estava representado nessa disputa. São 120 a 130 votos na oposição. Além disso, no centro, há vários deputados insatisfeitos com a interferência do PT no comando da casa. Lembre-se que até pouco tempo atrás, e pouco tempo mesmo, nós tínhamos as candidaturas de Elmar Nascimento, do União Brasil, colocado, e nós tínhamos a candidatura de Antônio Brito, do PSD, colocado. Essas duas candidaturas foram substituídas agora por uma de centro, mas com o apoio do PT, que articulou para que essas candidaturas fossem retiradas. E tem muita gente insatisfeita com isso também no centro. Então, há sim condições de chegarmos ao segundo turno e vencer essa eleição, e o mais importante de tudo, vencer com as propostas claramente apresentadas e de forma transparente para o brasileiro entender o que nós estamos discutindo. Porque, infelizmente, os acordos que são colocados em público, como tendo sido feitos, por exemplo, para a candidatura de Hugo Motta, não são muitas vezes referendados pelo próprio candidato. Pelo contrário, ele se esquiva. E pessoas próximas dele, por exemplo, no PT, no tema da anistia, né, aos perseguidos políticos, aos presos políticos de 8 de janeiro, dizem que ele se comprometeu a não pautar. Então, está muito confuso isso. Tem gente que está na oposição dizendo que ele vai pautar, tem gente no governo dizendo que ele se comprometeu a não pautar e ele não fala nada. Então, nós precisamos ter uma candidatura que tenha clareza das suas propostas. Eu tenho uma plataforma de campanha muito clara e que seja vitoriosa para poder cumprir essas propostas ao longo do mandato de 2 anos. Deputado, você curto e grosso. O senhor vai pautar impeachment de Lula e anistia do Bolsonaro? Sem dúvida. Caso eleito? Nós temos que pautar o impeachment do Lula, nós temos que pautar não só do Bolsonaro, mas de todos os perseguidos políticos no Brasil e também não só do 8 de janeiro. Nós temos pessoas sem passaporte vivendo no exterior, nós temos contas bloqueadas de cidadãos brasileiros, tanto nas redes sociais como bancárias, sem o devido processo. É um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. E, infelizmente, esses que hoje se colocam como candidatos à presidência, tanto da Câmara como também do Senado, contribuíram para esse absurdo acontecer. Então, como acreditar que vão revertê-los? Então, sim, pautarei tanto a anistia a Bolsonaro, como também a todos os demais perseguidos políticos, e o impeachment do Lula, que é algo, para mim, absolutamente natural, até porque eu assinei vários pedidos de impeachment do Lula ao longo desses últimos 2 anos. Deputado, o senhor vai fazer algum tipo de movimento ali no próximo sábado, de pedir, por exemplo, votação aberta, de apresentar uma questão de ordem para a atual mesa diretora, para que no voto aberto essa questão seja resolvida de uma vez? Eu entendo que o voto tem de ser aberto. No entanto, o regimento estabelece diferentemente na Câmara dos Deputados, assim como no Senado também. Então, não podemos ir contra aquilo que diz o regimento, mas nós podemos tentar alterá-lo. Então, essa é uma proposta que há muito tempo a gente já vem discutindo dentro do Partido Novo e dentro da oposição. O voto secreto foi criado para proteger o parlamentar de pressões externas, mas hoje está apenas protegendo o parlamentar que quer votar contrariamente à opinião da população,
do seu próprio eleitor, está protegendo o parlamentar do seu próprio eleitor. Isso não é bom, não é saudável. O eleitor precisa saber em quem o parlamentar vota. Os tempos mudaram e hoje, infelizmente, o voto secreto está servindo para a manutenção do poder nas mãos daqueles que há tantos anos ocupam as cadeiras da Câmara e do Senado na presidência das respectivas mesas diretoras, e não está protegendo o eleitor brasileiro. Então, nós precisamos alterar esse sistema e sou favorável, sim, ao voto aberto. Rodolfo Borges, quer contribuir com a entrevista, meu caro? Queria perguntar, boa tarde, deputado. Eu queria perguntar, a gente entrevistou aqui nos últimos programas, a gente estava tratando da eleição para a presidência do Senado. Então a gente conversou com o senador Marcos Pontes e o senador Eduardo Girão. E no Senado tem um desconforto maior manifestado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pelo surgimento dessas alternativas. Mas o fato é que o Bolsonaro, e tem uma ironia aí, né? O senhor já falou que vai pautar questões que são mais afeitas aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, desde a eleição municipal, o ex-presidente ele tem tomado uma atitude partidária mais forte, junto com o PL. Então, essas candidaturas que seriam mais favoráveis aos aliados do Bolsonaro, ironicamente, elas contrapõem no momento uma vontade manifestada, declarada pelo ex-presidente. Como é que o senhor encara o papel do Bolsonaro nessas sucessões de Câmara e Senado? Olha só, o Bolsonaro, ele é uma pessoa que tem uma trajetória incrível. Ele foi 4 vezes candidato à presidência da Câmara. Nas 4 vezes, infelizmente, ele não logrou sucesso, mas em todas elas ele disse que ele estava representando justamente a candidatura antissistema. Os discursos dele nas suas candidaturas são muito bons, inclusive usei alguns deles para me inspirar. Eu entendo que assim como ele teve muita dificuldade quando era deputado federal, e assim como ele foi desacreditado para uma eleição à presidência da República, ninguém imaginava até poucos meses antes que ele poderia ir para o segundo turno e vencer a eleição, assim também eu posso ser candidato à presidência da Câmara e vencer eventualmente a eleição agora no dia 1º de fevereiro. Já tendo sido também, assim como o Bolsonaro, né, 4 vezes então candidato, espero que diferentemente dele na 4ª eu consiga me eleger. Eu já jogo a bola para o Wilson na sua última pergunta para o deputado Marcel Van Hatten, e aí sim podemos falar sobre a Janja, mas esse é outro assunto. Não, só queria encerrar com o deputado, o senhor fazer a consideração sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo de sucessão, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente pode só completar, deputado, por gentileza? De novo, como eu disse, o Bolsonaro ele tem uma trajetória inspiradora. Ele foi 4 vezes candidato a presidente da Câmara, ele não foi vitorioso, mas em todas elas deixou um recado muito claro à sociedade. Eu entendo que nesse momento nós temos a condição de vencer, assim como ele teve a condição de vencer a presidência da República, absolutamente desacreditado. Nós vemos uma candidatura antissistema se colocando aqui, que é a minha candidatura, que não é apenas uma candidatura de oposição e de direita, mas é contra todos esses conchavos, todos esses acordos que são feitos. Infelizmente, muitos desses acordos, eles são construídos de uma forma pública, para impedir, inclusive, eventuais retaliações futuras. Então, o que eu peço para todos os parlamentares, e eu tenho feito isso individualmente nas ligações pedindo voto, e isso é uma parte fundamental da campanha, aliás, a mais importante, afinal, o meu eleitor aqui na Câmara dos Deputados é o meu colega deputado federal, é a minha colega deputado federal, não é uma votação popular, não é quem está fora da Câmara dos Deputados que vota. Eu tenho um papel fundamental, o convencimento de que esse voto é secreto. Então, independentemente dos acordos partidários feitos, da participação de outros atores nesses acordos, o que realmente vai valer no dia da eleição, no dia 1º de fevereiro, é o voto na urna. E o eleitor da direita, de oposição e mesmo de centro, que está insatisfeito com o PT, a interferência do Lula, a corrupção no governo, a desordem econômica que nós temos, eu tenho certeza que sabem quem votar, vai votar em Marcel Van Hatten no dia 1º de fevereiro para presidente da Câmara dos Deputados.